Então, estamos ao vivo aqui pela página do Facebook do Alimento de Origem. Hoje nós estamos aqui com a Mari Cleide Basso e com o Regis Piovesan. Então, o pessoal que vai chegando na nossa live, né? Sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Nosso último encontro havia sido na comemoração do aniversário de 7 anos da Ademal. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o nosso questionário, sobre essa parte do consumo e a importância do consumo de alimentos, né, vindos da produção rural dos pequenos agricultores, da agroindústria. Então, seja bem-vindo, Regis, seja bem-vindo, Mari Cleide. Boa noite, Isa, boa noite, Mari. Uma satisfação estar participando desse espaço aqui, nesse momento, nesse período meio complicado para a gente, né, que está tudo de forma online, de forma remota, então a gente tem que se reinventar nesse momento também. Boa noite a todos. Temos que se reinventar um pouco, né? Porque é difícil, a gente não sabe quando que vai voltar, né? Mas a gente está aí, né? Para que precisar. E foi nessa necessidade que a gente tem, né, de se reinventar, que um dos nossos, né, dessa ideia do alimento de origem da Ademal foi essa criação do questionário, né, para a gente conhecer esse nosso público, esse pessoal que consome na plataforma, né, quem ainda não consome também. Então, o Regis vai iniciar falando um pouquinho. O pessoal que está na nossa live vai poder conferir que na legenda tem o link desse questionário que a gente vai explicar para o pessoal entender qual que é a motivação, qual que é a função. Mas o pessoal já pode ir conferindo ali na legenda da nossa live, tem esse link. Então, o Regis vai falar um pouquinho, né, como que surgiu essa motivação, o que motivou, qual que foi a ideia para criar esse formulário, esse questionário. Regis, fica à vontade. É isso mesmo, Isa. A origem desse questionário, ele é importante a gente fazer recapitular um pouco da história da Ademal, a história do APL, né? A origem da Ademal, que é essa agência de desenvolvimento do Médio Alto Uruguai, ela resgata um pouco da diversidade de atores que a gente tem aí na região de Frederico, que tratam sobre a temática do desenvolvimento rural, do desenvolvimento da região, né? Não só rural, o desenvolvimento como um todo. E em cima disso, surge essa agência, surge o arranjo produtivo local da agricultura familiar e diversidade, e a Ademal surge como uma agência responsável por articular todas essas ações que tratem sobre desenvolvimento na região, né? Essa é uma região que a gente sabe do potencial que tem a agricultura familiar e toda a diversidade dela, né? Todos os produtos que são oriundos da agricultura familiar, todas as pessoas que são envolvidas com esse setor, né? Não é só o meio rural que é envolvido, então envolve a grande parte das cidades, dos municípios, né? Gira em torno da agricultura. Então, na época, se teve esse debate de criar um arranjo produtivo que organizasse e que potencializasse as ações de agregação de valor da produção local, né? Nesse sentido, várias ações foram pensadas, foram traçadas, né? A maior delas e a que mais hoje tem aparecido no cenário é a formalização das agroindústrias, né? A Ademal tem um trabalho grande nisso, de apoio aos municípios, de apoio às agroindústrias, para que elas se formalizem, para que elas se adequem às legislações e possam comercializar a sua produção para dentro dos municípios, para fora dos municípios, para fora do estado, né? Mas, além disso, várias ações já foram desenvolvidas pela Ademal no sentido justamente de articular essas ações de desenvolvimento. Vários planos, várias análises da dinâmica agrária do município foram produzidas, né? E isso visa muito construir planos de desenvolvimento para esses municípios. Além disso,
A Ademal tem um trabalho grande nos sistemas de informação para auxiliar como ferramentas de desenvolvimento, né? Em parceria, isso junto com o Instituto Federal, junto com a UFSM, essa parceria tem rendido bons frutos, assim, né? E aí veio até onde a gente está agora, né? Veio esse momento da pandemia do Covid-19, em que a pandemia, além de outras coisas, ela colocou que muita gente tem uma preocupação com aquilo que consome, com aquilo que se alimenta, né? No início da pandemia, a gente viu cenas de pessoas de corridas aos supermercados para abastecer as suas casas, né? A gente está vendo agora, por exemplo, uma alta dos preços dos alimentos, né? E isso tem gerado que boa parte das pessoas tem procurado acessar alimentos de forma mais próxima a ela, né? Então, pensando nisso, a Ademal e as parcerias, né, promoveram uma série de debates e encontros virtuais, né, em que a gente discutiu bastante essa temática, né, essa preocupação do momento que a gente estava vivendo e como que a Ademal, enquanto uma entidade articuladora das ações de desenvolvimento, poderia auxiliar, né? E disso teve-se a conclusão de que é preciso conhecer como que os consumidores dessa região eles se comportam, né? Qual é o comportamento nosso, né? Porque a gente também se encaixa como consumidor, né? Como é que a gente faz essa conexão nesses momentos, né? E não só, né? Como é o nosso comportamento enquanto consumidores para consumir aquilo que a gente se alimenta, né? Então, é preciso conhecer essas estratégias para a gente poder se aproximar desse público, né? E, com isso, estabelecer estratégias de aproximação, né? Ou seja, planos, ferramentas que aproximem quem produz e quem consome os alimentos, né? Então, mais ou menos essa a motivação, a ideia de se fazer uma pesquisa, um questionário que está aberto, né, para todo mundo responder, para a gente identificar qual é o comportamento dos consumidores, qual é o comportamento de quem compra alimentos, né? Quais são os tipos de alimentos que mais consome, onde que busca, né? Então, essas informações para poder traçar alguma estratégia de melhoria de aproximar os produtos dos consumidores, né? Perfeito, Regis, as tuas colocações. A gente sempre vem falando nessa série de lives que a gente vem falando, desde a primeira live lá com a Sheila, né? Toda essa parte do comportamento do consumidor, né? Da importância que a gente tem, e não só valorizar esse consumo da produção agrícola, né? Dessa produção colonial, mas também como que a gente se coloca, né? Como que a gente está se colocando. Então, eu acredito que é uma boa estratégia, né? Eu acho que a gente vai conseguir conhecer diversos públicos, assim, né? O posicionamento que as pessoas estão tendo agora, né? Tipo, a gente viu que a pandemia mudou totalmente. Eu acredito que há 4 meses atrás o nosso comportamento não é o mesmo de hoje, né? Então, as pessoas até vão ter... um espaço que as pessoas vão ter para também colocar e perceber o que pode ser mudado, né? É exatamente isso, né? Há uma mudança, inclusive, dentro desse período da pandemia, que dá para perceber, porque a gente se comporta diferente do início da pandemia para agora, né? Aquilo que a gente consome já modificou. O isolamento social, ele tem repercussões muito grandes em nós, que talvez a gente vá perceber mais para frente, né? E essa é uma das coisas, assim, que a gente quer tentar entender, né? Além disso, o que a gente quer também é aproximar os produtores dos consumidores, né?
porque fornecer informações para os produtores de como o público que consome os seus produtos se comporta é importante também, né? É importante fornecer informações para as entidades, né, que trabalham com produção de alimentos, né, seja as entidades de assistência técnica, seja as entidades que prestam qualquer forma de assessoria, né, ou as que beneficiam também produtos, né. É importante nesse momento, é importante aproximar os canais de comercialização das demandas dos consumidores, né, tem que adaptar um pouco conforme está a demanda de quem consome. É exatamente nessa questão que a gente ia passar, que como que vai servir, né? Onde que vai ser utilizada essas informações que vão ser coletadas a partir dos questionários? É um pouco disso que a gente estava falando, assim, né? Aproximar quem produz e quem consome, né? Fornecer informações e indicadores, assim, para quem produz, né? Para que ele se adapte um pouco a essas novas demandas ou antigas, mas não mostradas, essas demandas ainda, né? Mas também vai servir para a gente interpretar e para propor estratégias que beneficiem tanto quem produz, mas quem consome também, né? Porque a ideia é que a gente tente aproximar uma leva de produtores aí, de produtos que tem na região, que muitas vezes são esquecidos, não são vistos, né, por quem consome. Isso a gente depois pode entrar um pouco até, né, porque tem uma quantidade de produtos que muitas vezes não parecem invisíveis para nós, né, a gente não consegue perceber que eles existem, né, porque muitas vezes eles não chegam direto para nós, para quem consome, né. Então, as informações que o questionário fornecer vão ser justamente nesse sentido, de aproximar tanto quem consome, mas quem produz, né, nesse elo, para fortalecer esse elo, essa ligação entre produtores e consumidores, né. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho dessa questão, né, de como que é feita essa produção, de como que o que envolve essa produção, né, dos produtos coloniais. Mas antes eu acho que a Mari Cleide, ela pode explicar um pouquinho, já que a gente está falando mais do questionário, né? Qual que vai ser essa forma de acesso, Mari Cleide, para o pessoal que nos acompanha no Facebook, né? O Paulo Basso ali está nos acompanhando. Então, como que será essa forma de acesso? Como que o pessoal vai poder responder esse questionário? Bom, então o questionário, na verdade, ele vai estar disponível, né, na plataforma do alimento de origem. Então, qualquer usuário que tiver acesso, que entrar para fazer as suas compras, vai ter, então, como se fosse uma janelinha. Quando você entrar, vai aparecer, então, né, vai ter um texto de explicação do que se refere ao questionário, para as pessoas que também não estão acompanhando a live, então já vai ter um texto informativo, né? E então elas clicam em responder a nossa pesquisa e daí vai ter todas as perguntas do questionário, né? Mas ele vai estar disponível apenas na plataforma do alimento de origem, né? Que vai ter, então, todo esse acesso. É só entrar, é bem fácil, bem simples de responder, é rapidinho, né? E é, assim, uma linguagem bem entendível para todo mundo, e a gente quer alcançar o maior número de pessoas, né? Que a gente consiga justamente para fazer, então, essa interação como o Regis tinha colocado, né? Com certeza. E então, o pessoal que está ali, que está nos acompanhando, né, como eu havia falado, aqui na nossa legenda tem esse link que leva lá para o questionário, né, ali para a nossa plataforma. Essa parte mais técnica, né, e mais essa parte mais dos sistemas de informação, a Mari Cleide é graduanda em sistemas de informação, então é um pouquinho que mostra um pouquinho do que a gente vem falando ao longo das nossas lives, né, dessa importância da tecnologia que a Demal vem proporcionando, né, que vem trazendo,
com a plataforma Alimento de Origem. O professor Joel está nos acompanhando também, uma boa noite para ele. Também, né, trabalha, a gente lançou o nosso aplicativo que o pessoal pode baixar também no seu celular. Quem tem o Android consegue baixar pela Google Play, né? Consegue ter o acesso ali à vitrine, ao alimento de origem. Então, é um fruto desse trabalho, né, que todo envolvido com a tecnologia. Então, a Mari pode falar um pouquinho que esse questionário terão eixos, né, Mari? Então, o que cada um desses eixos ele vai buscar caracterizar? Bom, então, quando acessado, né, então, esse formulário, ele vai ser divididos em eixos, digamos, em etapas, né? A primeira etapa vai ser relacionado à compra direta de produtos coloniais da nossa região, né? Então, ela vai abordar, então, se esses consumidores, eles conhecem esses produtos quando eles vão nos supermercados, cooperativas, né? Se eles dão essas preferências para esses produtos da região, ou se não dão, né? Também aborda se esses consumidores vão, então, planejar as suas compras semanais, né? E também busca identificar os fatores que os consumidores, eles mais atribuem, né? Que são mais decisivos na hora da sua compra. Se o produto, ele é de origem colonial da nossa região, né? Referente à qualidade, então, desse produto. O segundo já se refere à afinidade do consumo, né? Ele busca, então, para o consumidor, identificar aquele consumidor que gostaria, então, né, de se associar a alguma cooperativa, né, que faça essa compra direta com os produtores locais, né? O próximo eixo seria um grupo, né, de WhatsApp ou de e-mail. Daí você vai escolher a opção de WhatsApp ou e-mail para justamente, então, melhorar, né, essa organização dos consumidores, né, para que aqueles que tenham interesse em consumir, né, produtos, então, coloniais da nossa região. Então, vai ter um grupo, né, que o alimento vai estar, a plataforma Alimento de Origem vai estar, então, ajudando nesse contato, né. Sobre o consumo atual, né, se as pessoas, elas adquirem, então, esses produtos, né, aonde elas adquirem, se é em supermercados, se são em feiras, se são em cooperativas, se são diretamente ao consumidor, né. Então, tem vários lugares que a pessoa pode estar respondendo da sua preferência, né? E também faz um questionamento se esses consumidores comprariam produtos online, né? Que é o que, então, entra no próximo eixo, que é referente aos produtos que você compra, de uma lista de produtos. Quais são os que você mais vai comprar online? Qual você teria mais tendência em comprar online e qual você não teria, né? E o último eixo, então, que ele é dividido, é justamente para a gente identificar, então, desses consumidores. A região onde eles consomem, que eles compram esses produtos, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais do perfil do consumidor. Seria esses eixos, né? Que eles são distribuídos, então, para esse melhor entendimento do consumo em geral. Perfeito, Mari. Obrigada pela tua explicação. Com certeza aí é uma forma de entender melhor esse público. A gente vê que é bem afunilado, assim, é algo que vai facilitar, eu acho que até para quem responde, vai ser um questionário tranquilo de responder. Então, a gente fala toda dessa... Com certeza, quando a gente for respondendo, quem ainda não respondeu vai ter a oportunidade, a gente vai se questionar, quem sabe, dessa importância desses produtos coloniais, né? Principalmente da compra. Então, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, pessoal. A gente espera que tenha entendido como que vai
funcionar esse questionário, né? A nossa live vai ficar salva aqui. Quem precisar, né, tiver alguma dúvida, vai poder consultar de novo. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa caracterização, né, desses produtos coloniais. O Raíssa vai entrar um pouquinho nesse assunto, né, dessas agroindústrias. Hoje eu visitei 2 agroindústrias aqui em Frederico devido a outros compromissos. Então, a gente vê todo esse relacionamento mesmo mais próximo. Então, o Regis vai falar um pouquinho sobre essa caracterização, né, a importância, a comercialização desses produtos coloniais. Certo. Quando a gente fala em produtos coloniais, Isa, tem várias interpretações, né? Mas o que a gente quer falar é que, bom, alguns dizem que colonial vem daquilo que a gente chamava das colônias, né? As colônias de terra, né? Da época da colonização da região aí, né? Tanto dessa região do Frederico, como das colônias velhas do estado aqui, a região mais central, né? Nova Palma, a região mais próxima de Porto Alegre, né? Que foram as primeiras regiões a serem colonizadas, né? Então, uma colônia era um pedaço de terra, né? Então, o produto colonial, ele carrega essa herança também, né? Ou seja, o produto, ele não é somente o produto, ele tem uma ligação com o pedaço da terra onde ele é produzido, né? Além disso, alguns falam que, para além do produto, né, além daquilo que é produzido, do doce que é produzido, do queijo, do salame que é produzido colonialmente, esse produto ele tem uma história, ele tem um sabor próprio, né? Ele tem uma herança cultural, ele tem um jeito de fazer diferente, né? Então, o produto colonial, ele é para além do produto, ele é a história, ele é a herança, né, da avó, do avô, né, do bisavô que fazia desse jeito o produto, né? Então, tem um significado também, né? Ele remete, então, à memória de um sabor, remete a algo da nossa infância, né? E ele carrega consigo a consideração de que ele é bom, de que ele é puro, né? O produto colonial, então, ele vem desses aspectos, assim, né? Então, são aqueles alimentos que possuem uma maneira de processamento próprias, né? Muitas vezes são ligadas justamente a aspectos tradicionais, também próprios dos alimentos, né? Então, ele vai além do seu sabor, além da sua cor, né, do aroma, ele vai possuir uma ligação com o local que é produzido, com as pessoas que produzem e com a história que é produzida. Então, muitas vezes a gente ouve falar, né, o doce de tal local, ele é diferente porque ele tem uma história por trás, né? O jeito de fazer dele é diferente dos demais, né? Então, o produto colonial é isso, né? É aquele produto que tem uma maneira de fazer diferenciada, né? Tem aspectos para além do sabor, para além da cor, do aroma, né? Então, ele possui esses aspectos, né? Muitas vezes, a forma de produzir, ela é uma forma que procura considerar e realçar essas características, né? Próprias de local, de história, da herança cultural, né? Muitas vezes, esse produto, ele envolve todos os processos, né? Desde a produção e o beneficiamento da matéria-prima, né? Até a forma de beneficiar, a forma de embalar e a forma de comercializar também, né? Porque talvez tenha uma ligação com a forma que os antepassados comercializavam esse produto, né? Era de porta em porta, era na feira, era sob encomenda, né? Enfim, tem vários aspectos que envolvem o produto colonial, né? E eles têm uma característica de estar mais próximos, assim, de quem produz e de quem consome, né? Tem essa característica. Muitas vezes, nem sempre quem produz é a mesma pessoa que vende, né?
porém não tem uma cadeia tão longa, né? Não passa por muitas mãos o produto. Ele é mais curto, é produzido e logo chega nas mãos de quem vai consumir. A importância disso na região, ela é quase que incalculável, assim, né? Porque hoje, se for analisar um pouco dos aspectos mais formais, né? A gente tem em torno de umas 200 agroindústrias formalizadas, né? Um pouco menos que 200 formalizadas, mas algumas em processo de formalização, né? Agroindústrias que produzem produtos de origem animal, outras de origem vegetal, agroindústria de panificados, de vinhos, né, de sucos, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande de agroindústrias na região do Médio Alto Uruguai aí, né? Tem outras formas de comercialização ou muitas vezes de beneficiamento, que muitas vezes nem é na agroindústria, né, mas sim de outras formas, né, que a gente sabe que existem por aí, são vendidos muitas vezes nas feiras, aparecem muitas vezes nos mercados, às vezes com destaque, às vezes misturado com outros produtos que são mais industrializados, são mais processados, né? A gente tem hoje, por exemplo, registrado na plataforma Alimento de Origem, né, cadastrados aí, nós temos mais de 200 produtores que acessam a rastreabilidade de produtos de origem vegetal, que as gurias trataram esses dias na live aqui, né? A Nicole, a Débora, a Sabrina trataram desse tema da rastreabilidade, né? Que é uma exigência que está vindo, né, para os produtos de origem vegetal, né? A gente tem, então, uma série de produtores que já estão acessando isso e uma infinidade muito grande de produtores que ainda não conseguiram acessar a rastreabilidade, né, e fazem a venda, a comercialização dos seus produtos ainda sem essa exigência, né? Seja por meio de feira, seja de porta em porta, seja por cestas, né, que entregam nas casas. E a gente tem uma infinidade de pessoas que estão envolvidas nesses processos todos que eu estou tentando caracterizar aqui, desde a produção da matéria-prima, desde o beneficiamento, desde a embalagem, a comercialização, né? O número da Emater diz que, em média, mais ou menos 3 pessoas por família trabalham nas agroindústrias, né? Então, você imagina quanto isso em termos de pessoas que trabalham no meio rural, que geram renda, né? Isso é de uma importância muito grande, né? Então, e além disso, também resgata aspectos próprios da região, né? Aspectos da história da colonização, da história dessa região, que é uma região muito muito específica comparada a outras no estado, né? Nós temos uma região aí que tem características edafoclimáticas, né, de clima, de solo, de relevo, que são bastante peculiares, né, que muitas vezes são obstáculos para o cultivo, né, e que os agricultores, os produtores se viabilizaram ao longo do tempo de maneira com muito esforço, né, e que fez com que muita gente também não se viabilizasse, né, mas muito do desenvolvimento da região hoje passa pelo desenvolvimento da agricultura familiar nessas regiões aí, né. Então, a importância dos produtos coloniais, ela é muito grande para a região, né. Então, essa é uma cadeia que gira muito na região, digamos assim. Com certeza. Eu acho que pode pegar um pouco dessa cultura. Tá dando eco o meu áudio? Tá cortando um pouquinho. Eco não tá dando. Tá cortando? Tá, vamos ver se a gente consegue se entender, falar um pouquinho mais devagar. Uhum. Então, eu acho que entender essa importância, né, o que está por trás dessa produção, eu acho que é algo que a gente pode começar
a trazer para o dia a dia, e o Alimento de Origem, acredito, a plataforma que dá essa possibilidade de a gente comprar de forma online esses produtos coloniais, traz para o nosso dia a dia, né, esse costume, para a gente começar a perceber, né, acho que com o tempo a gente consegue ver até a diferença do gosto de um alimento que a gente compra, que vem direto de uma produção, ou, né, para um alimento que é super industrializado. Eu acho que o ovo é uma coisa que a gente consegue, que é perceptível essa diferença de comprar um ovo que é, né, industrializado, que vem de outros lugares, para um ovo que tu compra mais, né, da produção ali mais direta, que não passa por tantos processos. Então, acho que é um dos exemplos, né, Regis? Se não é esse, tu me corrige e coloca outro, que a gente pode perceber, né, como tanto na qualidade como em todo o processo que envolve, né? E por isso a importância dessa valorização, né? Tipo, que beneficia tanto nós que consumimos, tanto quem está produzindo, né? Exatamente, aproximar justamente quem está produzindo lá, que tem uma necessidade de comercializar, né, para se manter, de quem está querendo um produto diferenciado, de quem está querendo acessar um produto mais próximo de si, isso é fundamental, assim, né? Porque aí você viabiliza os agricultores que estão produzindo no dia a dia, né? E também oferece um produto de qualidade, um produto diferenciado, digamos assim, para quem quer e precisa consumir no dia a dia, né? Isso aí. E o pessoal que participar da nossa pesquisa vai conseguir ter esse acesso a esses produtos, né? A Mari Cleide vai explicar um pouquinho para nós, né? Que vai ter quem participar do questionário, né? Vai ter a opção de ganhar uma cesta, né? Mari, como que vai funcionar aí essa promoção, esse sorteio? Isso, então, além, né, dos consumidores fazerem o seu cadastro e poderem realizar as compras, né, diretamente das centrais de comercialização, então, respondendo a esse questionário, então, os consumidores vão ter, então, concorrer a um sorteio de uma cesta de produtos, né? Para isso, vai haver algumas regrinhas, então, né? Para estar concorrendo a essa cesta, então o consumidor deve responder a esse questionário, né? Sendo que no finalzinho do questionário vai ter essa pergunta se ele gostaria de participar desse sorteio, né? E dele vai inserir algumas informações para a gente poder fazer a identificação depois, né? E também ele deve fazer, então, o seu cadastro na plataforma do Alimento de Origem, né? Como comprador da vitrine. Seguindo esses dois passos, né, essas duas regrinhas, então, vai ser realizado o sorteio e daí eles vão estar concorrendo a essa cesta de produtos, então. Perfeito. Será que quem trabalha na Demal vai poder ganhar também a cesta? Pois é, daí a gente não sabe. Esperamos que sim, né? Mas o pessoal, então, que está nos acompanhando, né, que vai acompanhar a live aí, né, está convidado. É muito importante para nós, importante para o desenvolvimento da região, né, participar. Acredito que não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né, de colocar como que nós estamos se portando, né, em relação a esse consumo. A nossa live está chegando no final. Eu agradeço o pessoal que está nos assistindo. O Regis quer finalizar, fica à vontade aí, se tiver mais alguma colocação. Eu acho que agradecer um pouco o espaço, né, e saudar, eu acho que a iniciativa da Ademal de fazer nesse tempo de pandemia, né, em que as pessoas estão nas suas casas, estão mais afastados do convívio social, né, tem que ficar um pouco mais distantes umas das outras. Essas formas aproximam muito a gente, né, e impulsionar com temas novos, com novos debates, com novas questões, assim, é muito importante, né? Porque está todo mundo em casa e está todo mundo querendo entender um pouco do mundo que está lá fora, né? E acho que essa temática dos produtos coloniais, do consumo de produtos coloniais, ela é muito importante nesse momento, né? Porque
acho que isso traz para os municípios da região, para os agricultores e para os consumidores, só traz benefícios, né? Porque movimenta a economia regional, agrega valor aí na região, né? Faz com que mais gente possa ficar no campo, possa produzir alimentos, né? Oportuniza, por exemplo, alimento de qualidade com um preço mais em conta, né? A gente está vendo a preocupação de todo mundo com o aumento dos preços dos alimentos, né? Então, talvez essas cadeias curtas sejam um caminho, né? Para a gente diminuir os custos do preço, né? Porque muitas vezes a gente sabe que nem todos os alimentos que a gente consome podem ser produzidos aqui, né? Mas grande parte deles podem, né? E aí aproximar quem produz e quem consome pode ser uma maneira de baratear o custo, né? Enfim, eu acho que só tem a ganhar, né? Só, em termos de desenvolvimento para a região, aproximar quem produz e quem consome, só tem a trazer benefícios, né? Vai movimentar os municípios, vai movimentar as redes de comercialização, né? Os pequenos mercados, as agroindústrias, né? Enfim, acho que a Ademal tá no caminho aí de fomentar e discutir essas coisas, né? Acho que abrir esses espaços é importante, justamente nesse momento da pandemia aí. Com certeza, o pessoal vai poder contar com a Ademal aí para entender melhor esse cenário, né? Para entender novos caminhos, né? Ter novos caminhos. Mari, muito obrigada pela tua participação, pela tua explicação. A Mari que faz parte aí do nosso sistema da informação, da nossa tecnologia. Obrigada pelas tuas explicações. A gente que agradece, né, Isa? E também quero reforçar, né, a questão dessa compra online, né? Que além da gente estar se cuidando pelo momento que a gente está vivendo agora, né? Então, também é uma forma, né, que como são produtos coloniais, também é uma forma da gente fazer essa valorização, né, do pessoal que trabalha, né, no interior e que faz, então, a produção desses alimentos, né. Também temos a plataforma, né, que é a compra online, bem, então, ajudando muito nessa questão, né? Até porque o recebimento, então, desses produtos ocorre nas residências dos próprios consumidores, né? Que o que faz, então, acarretar ainda muito mais o cuidado, né? Então, a gente está aí, a Ademal tem que dar parabéns, né? Por toda essa iniciativa que teve também, né? E eu acho que tem muita coisa ainda que vai agregar bastante, né? E é isso. Só tenho a agradecer pelo espaço, né? E a gente é um pouquinho do que acontece por trás, né? De tudo isso que a gente está tentando reter agora, né? Isso aí, muito obrigada pelo pessoal aí que nos acompanhou no nosso Facebook. A gente pede desculpas se teve algum atraso aí na fala, não é sempre que a internet colabora, né? A gente sabe que agora fica um pouquinho mais difícil. Muito obrigada, Regis, obrigada, Mari. O pessoal vai poder acompanhar, a live vai ficar salva. A gente retorna na próxima semana com novos assuntos, com novos debates, para ir cada vez mais quem nos acompanha ter mais conhecimento. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.